do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Deus, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estenderá contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer assim. O altar se fendeu e a cinza derramou do altar. Tá bom, para aí, senhor. Vamos em qual versículo? Sim. Sim. Então, aqui, nós vamos falar hoje sobre o ministério de Jeroboão. Nós sabemos que Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão herdou em profecia 10 tribos e depois do pronunciamento de Roboão, ele tomou posse, né, dessa profecia, porque as tribos seguiram ele. O que eu quero hoje trabalhar na vida de Roboão? Hoje, o primeiro ponto que nós vamos falar se você quiser anotar aí, bota aí um ponto: devemos valorizar as oportunidades que Deus nos dá e não deixar que a soberba tome conta de nós. Devemos valorizar As oportunidades que Deus nos dá. E não devemos e não deixar que a soberba tome conta de nós. Você vê uma questão interessante, né? Em nenhum momento, na linhagem de Salomão, você vê alguma profecia que falava sobre o filho de Salomão que ia herdar, que era Roboão. E você percebe que a Bíblia ela sempre tem uma profecia, né? Sempre tem um profeta, né, que fala, que confirma, etc. Então, independente da desavença que houve com Salomão e Jeroboão, Salomão já tinha uma preocupação, porque ele não tinha ouvido nenhuma profecia a respeito do filho. Ele já era de idade, quer dizer, gente, ninguém fala nada do meu filho, ninguém entrega nada, nem bom nem ruim, nada. Tá entendendo? Então ele já estava o quê? Preocupado. Aí eu quero que você entenda agora essa situação de Jeroboão e nós vamos trazer para o dia de hoje. Quer dizer, a pessoa não era da linhagem real, porque a linhagem de Roboão era aqui, ó. Roboão, Salomão, certo? Davi. A de Jeroboão, o pai, Nebate da tribo de Efraim, e Jeroboão, não desfazendo das pessoas da tribo de Efraim, mas não foi profetizado. Efraim era a melhor tribo?
Hã? Efraim era mesmo. Era, né? Entendeu? Então, mas não foi profetizado o quê? Né? Que aquela tribo ali ia ter alguém da realeza. Mas o que que Deus faz? Deus, ele gera o quê? Oportunidade. Então a oportunidade que Jeroboão teve era para fazer melhor que quem? Que Roboão. Porque, vamos rebobinar a fita para lembrar um pouco. O povo chega para Roboão e fala o que para ele? Ó, poxa, teu pai aumentou os impostos, teu pai tratava a gente assim, tratava a gente assado. Pô, aí ele viu o nosso fardo aí e nós vamos te servir, nós vamos ser teu servo. De início, Roboão vai perguntar aos sacerdotes, os mais velhos. Os mais velhos, ó, o povo está falando uma coisa que faz sentido. O reino está próspero, está tudo bem, alivia o imposto, diminui a carga dele, que eles vão te servir. Aí o que ele faz? Vai consultar um mancebo criado por ele, da idade dele, novo, sem experiência. Manda fazer o contrário. Não, o quê? Eles estão pedindo o quê? Não, rapaz, quem manda é você, rapaz. Você quer o que tu falar, tá falado, você tem que obedecer, rapaz. Só que a pessoa não entende, a gente está dizendo isso no dia de hoje, que você para comandar, a pessoa tem que gostar de você para te obedecer, senão a pessoa demanda. Quantos desertores tem nas histórias das guerras aí? Várias histórias. Por quê? Eu não sentia firmeza no cara, eu não vou morrer por causa desse cara, nada, né? Ela soberba, morre sozinho. Porque quando você. Perdão, quando você entra numa luta, você tem que sentir prazer naquela luta que você está entrando. Querendo ou não, você não, o que eu estou entrando nessa luta, mas eu estou ganhando o que com isso? O que eu ganho com essa luta? Um exemplo, vocês são uma família, vocês já têm o problema de vocês de família. Aí chega uma pessoa para apresentar uma luta para vocês. Se Deus testificar, vocês vão entrar nessa luta. Não, nós vamos te ajudar, vamos fazer uma campanha de oração, vamos lá na tua casa visitar lá com um casal pastoral para conversar lá com a tua esposa, vamos lá ver. Mas se é uma pessoa que não está valorizando, é luta em vão. Um exemplo, você aconselha, vocês dois aconselham. Olha, nós temos mais idade que você, nós já passamos por crises na nossa vida que nós superamos, nós temos uma experiência de vida para te passar. Na hora ele aceita o conselho. Quando chega em casa ele faz o contrário. Faz o contrário. Então, entendeu aqui? O que o Roboão fez, que eu estou fazendo esse pano de fundo para a gente ir para Jeroboão, foi a mesma coisa. O sacerdote falou, rapaz, está próspero. Comentário judaico do Antigo Testamento. Está próspero, está tudo bem. Não tem guerra, porque naquela época não tinha. Está tudo bem aí com o povo está bem contigo. Faz o que o povo quer, reduz um pouco o imposto, não é zerar, não é acabar com o imposto, reduzir, para o povo poder prosperar, comprar outras coisas. E eles vão te servir. O povo não deu a palavra, o que ele faz? Ele chega lá e faz aquele pronunciamento, meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Quer dizer, que o fardo de Salomão, que Salomão botou, se comparava só o dedo mindinho dele. O que ele ia fazer, aí tu imagina. Na hora o cara falou assim, o que tá maluco? Aí a gente olhou pro outro, tá doido? Esse cara é doido. E começou a recolher isso. Então, às vezes a pessoa, com a palavra que ela dá, ela mesmo gera um inimigo. Então você vê como ele deu essa palavra, mas já tinha sido profetizado para Jeroboão que ele ia ficar com o quê? 10 tribos. Para você ver como é uma coisa. Roboão pede 3 dias para dar resposta ao povo. Esses 3 dias que ele deu, foi o tempo do quê? De Jeroboão voltar para onde estava. Entendeu como é que Deus age? Deus faz tudo certinho. Daqui a 3 dias eu respondo vocês. Foi o tempo do pessoal, Jeroboão, vai sair do Egito. Salomão morreu. E ele vai o quê? Junto com a plebe lá, com as tiras,
que ele recebeu de profecia guardada ali, ó, ficou junto ali para escutar com o povo ali o plebiscito do novo rei. Falou, ó, se a petição de vocês aí, não vou fazer não. Aí ele falou que o povo, ó, Deus profetizou que 10 tribos vai ficar comigo. Aí é o que eu quero que vocês entendam agora. Vão comigo, vem comigo, que eu vou fazer diferente. Aí ficou, né? Israel de um lado, Judá do outro. Só que a palavra, aí eu quero que você entenda agora. Quando ele é proclamado rei, o que ele faz? Ele muda tudo que Deus queria que ele fizesse. Ele faz o quê? Ele mesmo se proclama, ele mesmo levanta sacerdote, ele mesmo manda fazer altar num monte de lugar, muda o lugar de adoração. Presta atenção, se Deus deixou a tribo, 10 tribos com ele, Deus é poder em cima de obediência. Se ele obedece, e o povo, e ele deixa o povo ir adorar no lugar certo, ele ficou com medo de perder o povo. Mas na verdade o que ia acontecer? O próprio povo que estava indo ia converter o outro povo. Ah, mano, nós só viemos aqui adorar. Ah, e como é que está lá com o Jeroboão? Não, lá também, liberou a gente para adorar aqui. Lá não tem, lá o imposto é pouquinho. Mas aí o que ele faz, Jeroboão? Ele cria outra coisa totalmente oposta. Aí eu quero que vocês entendam hoje. Hoje não é a mesma coisa que acontece? Vou te dar um exemplo. Para a gente não entrar em contenda aí. Você vai entender aqui. Que é a igreja A. O camarada não gostou do que foi falado na igreja A. Aí ele sai na rebeldia, né? E cria a igreja B. Aí o outro membro que está lá também não gostou do que a igreja B criou. Ele vai e cria a igreja C. Que o outro também não gostou e criou o que, irmão? A igreja D. E aí depois ultrapassamos hoje em dia do abecedário, né? Tá entendendo? É mais fácil sair e criar outra coisa do que ter uma reunião, obedecer e resolver. Porque aí você imagina, irmão, por que eu estou fazendo esse estudo? Eu quero que vocês entendam isso e botem na sua cabeça. Como vai morar no céu um monte de gente que não se dá? Não vai. Você está entendendo? Se você pegar hoje, fazer uma aplicação pessoal nos dias de hoje, das 12 tribos, as 12 tribos, elas querem dizer o quê? Divergência de pessoas. Que Deus chamou pessoas diferentes, mas para um só propósito. Então é branco, amarelo, azul, roxo, rosa. Paraíba, baiano, do Paraná, de Minas. Mas ele quer que todo mundo fale a língua universal, que adore a ele. Está me entendendo? Eu estava conversando com um rapaz, aí falei para ele, irmão, o que Deus quer de nós é adoração. Né? Agora, você não pode pegar um gentio que foi enxertado na videira e botar nele costume judeu. Peraí, eu não sou judeu, mas eu sou servo do leão da tribo de Judá. Né? Amém. O próprio Jesus me chamou, sendo carioca, brasileiro, ele me chamou aqui. É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo. Se você pega... Por que eu estou falando isso? Porque Jeroboão ele fez isso, ele mudou o ritmo da coisa. Se ele fala para o povo, olha, nossa tribo está aqui, mas o local de adoração é lá onde está Roboão. Não vamos ter guerra não, vamos lá adorar. E Deus vai nos dar o quê? Estratégia. Mas você viu que Jeroboão não quis ouvir quem? A voz de Deus. O profeta entregou, quer dizer, você herdou uma herança que não era sua e não soube dar o quê? Valor. Ele não era herdeiro. Quem era o herdeiro? Roboão. Deus só tirou de Roboão para envergonhar. Falou assim, ó, eu vou tirar porque senão tu vai fazer uma lenha com esse povo todo. Você
que se com 2 tribos lá ele já estava fazendo besteira, imagina ele com 12. Ia levantar guerra para tudo que era lugar, ia, porque ele só estava com molecada, é como dizia meu tio, rapazola, hein? Só estava dando ouvido a rapazola, os rapazola tudo com sangue na veia, não, vamos tomar agora no lugar lá, vamos agora guerrear, não sei para onde. Vamos, ia botar o povo ali na confusão só. Então o que Deus fez? Deus não drenou. Ou não, vou diminuir o poderio dele ali. E você vê que o Roboão foi tão maluco que ele ainda quis fazer aquela guerra, né, das 2 tribos contra 10. Deus que mandou, Deus que não deixou. Não, Deus é com a gente, vamos lá. Mas aonde na matemática é que 2 é mais que 10? Ele levou o povo para a morte, pô. Até porque Deus não estava no negócio. Não, Deus mandou parar para vocês, gente. Vocês estão brigados, mas todo mundo é meu. É um monte de gente que não se dá, mas é tudo meu. É verdade. As 12 tribos é do Senhor. É do Senhor, mas aí o pessoal, ele não está entendendo. Então a pessoa não entende que ela está tomando conta de algo que pertence a quem? A Deus. E às vezes não é assim que acontece hoje? É. Você vai num lugar, a pessoa, ela não tem uma desenvoltura, ela não sabe conversar contigo, ela não sabe te explicar, ela quer mandar. Quando você manda sem explicação, você cria desafio. Agora, quando você explica a pessoa por que ela tem que fazer isso, ela vai te obedecer. Porque ela vai ver lógica na sua boca. É humildade, né? Ah não, tudo que o pastor fala realmente é isso mesmo. É isso mesmo. Realmente é bíblico, faz sentido. Não é verdade? Porque você tem que respeitar o indivíduo. Né? Um exemplo. Davi, quando foi para a caverna de Adulão, não ganhou o pessoal lá dentro? Foi nego bravo? Só ladrão, salteador, ele não teve que conversar com o pessoal lá? Se ele não conversa direito, ele morre lá dentro, porque lá dentro ele estava no mesmo nível que o pessoal lá. Não, mas aqui só está fugitivo aqui. Não, eu estou fugindo também. Ah, então o que houve? Aí não, humildade, na verdade acabou o quê? Ganhando o povo. Ganhou na verdade. Eu falei, não, vamos contigo. Já que o senhor está falando isso aí, nós vamos voltar contigo. E a Bíblia relata que aquele povo se tornou o quê? Os valentes de Davi. Voltando para cá, você vê que a confusão chegou a um ponto tão, como é que a gente pode dizer assim, garrafal, que você vê aí que no capítulo 13, no versículo 1, diz aí o que, ó? Que Deus manda um profeta de Judá. Aí eu quero que você se pergunte aqui. Por que aqui? Um profeta de Judá? Por que não teve nome? Você tem algum ponto de vista disso? Por que não teve nome? Para mostrar que quando Deus quer que a vontade dele seja executada, a profecia, ele usa quem ele quiser. O Espírito dele tomou um profeta lá e Ele poderia ser o profeta mais próximo dele. Isso. De Roboão. Jeroboão, ao invés de Judá, escolheu um profeta lá, esse. Então, quer dizer, não exaltou nome, e sim o cargo, um profeta. A pessoa que estava se separando, que estava ali aguardando, o vaso estava pronto ali, ó. O Espírito do Senhor passou, opa, nesse aqui, ó. Tocou na boca, botou a palavra e foi lá. Olha, Jeroboão, esse altar aí, né? Não está agradando a Deus. Então ele falou que altar. Aí eu quero que você faça uma observação, anote aí no seu caderno, e você coloca 3 itens aí. Você vai dar 3 exemplos dessa pergunta que eu vou fazer. O que vem de encontro para quebrar
seu altar. Chegou a galinha. Você vai dar 3 exemplos. Então você tem que pensar. Entendeu? Você tem que citar aí 3 coisas e depois você fazer uma redação sobre isso. Você sabe que o seu altar, trazendo por dia de hoje, é o quê? É a sua vida. Seu altar é o quê? É a sua casa. Seu altar é onde você o quê? Adora a Deus. Então o seu lar, ele é um exemplo de adoração a Deus. Você vê aqui que o altar de Jeroboão era o quê? Falso. Foi isso que o profeta foi para ele: olha, você tá aí, você fez um palanque aí, mas Deus não está nisso aí não. Então ele falou: ó, e para confirmar que Deus não está, isso aí vai rachar. E depois não rachou? Está entendendo? Agora, qual é a aplicação pessoal que você vai fazer na sua vida? Como você não é Jeroboão e seu altar está na posição de Deus, você tem que botar agora, para você ficar na linha de vigilância, você vai ver 3 pontos de observação, certo? Como se você tivesse uma colina, de 3 tipos de lugar que o inimigo vem para querer atingir o seu altar. Está me entendendo? Está entendendo a aplicação? Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que pode vir para querer atingir seu altar. Contenda. Isso vai o quê? Pode manchar teu altar. Acusação. Então, se eu for falando, eu vou te tirando opções, porque você tem que pensar em 3 coisas que vêm. O teu altar, hoje você é o altar. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Então você é um altar vivo. Você é a expressão de louvor e adoração a Deus. A sua vida, a sua casa, sua vida com a sua esposa. Então o seu altar é tudo aquilo que é importante para você. É onde você expressa o seu amor e a sua adoração a Deus. Só que eu estou fazendo esse exemplo para trazer para a nossa vida, porque o que Jeroboão fez, né, foi uma alegoria falsa e estava levando as pessoas também para o quê? O engano. O pecado. Porque quem não tinha conhecimento estava pecando de tabela. E quando você tem o conhecimento da liturgia, aí já é difícil você ser o quê? Enganado. Porque além do Espírito Santo te incomodar, e você vê que aquela conversa não está batendo, você fica meio assim, né? Pô, esse irmão está falando assim, sinceramente, não dá. Estou assim, não está descendo o que esse irmão está passando. E a letra, ela faz o quê? Ela testifica. Então, a vida do crente é o quê? 50% letra, 50% espírito. Então você está em oração, mas está estudando. Por quê? Para quando a pessoa falar alguma coisa, você, né? Pô, vê se esse irmão está falando aí, que você está Bíblia. Você está baseado aonde? Pô, não, mas você está falando isso aí está onde na Bíblia? Ah, não, porque o Espírito Santo me disse. Tá, mas o Espírito Santo te disse, mas em cima de quê? Porque tudo que tem nossa bússola é essa. Amém? Amém. Eu estou falando isso para vocês, para dar um exemplo, porque Deus usou o profeta para falar. Quando o senhor estava explicando, veio na minha mente o altar. Moisés, no momento que tirou o povo, ele foi obediente. Ele conseguiu tirar do Egito, mas não conseguiu levar até a terra prometida. Né? Então ali ele prestou um altar, né, ao Senhor, tiramos, retirei. Né? Foi o propósito de Deus. Então a obediência. Em meio à murmuração, em meio à falta de fé, em meio à perseguição, né? Que ele foi perseguido, né? Ele não entendeu. Ele continuou, né? Como a palavra diz, marchando. De um povo que marcha. E o outro exemplo que veio em minha mente também foi Samuel. Sim.
Samuel, naquele momento que veio a guerra e o povo estava sem saber o que fazer, Samuel orou a Deus e falou para o povo: joga não sei esse nome, aqueles ídolos, desfaça dos ídolos, porque o Senhor vai te dar a vitória. Mas desfaz dos ídolos, adorar só um Deus. Então, quando eles jogaram, e logo em seguida, o Senhor deu a vitória a ele, em cima dos filisteus. Então você vê que Deus, em ambas as situações, estamos falando de Moisés, situações também com Josué, a gente pode até pegar aqui, vou dar um exemplo. A gente inverte a polaridade de tudo, a gente bota lá dentro do livro de Esther. Sim, sim. Você vê o que Esther fez? Sim. Esther não viu a maldade do homem, o que ela fez? Ela foi lá, fez o papazinho ungido. O rei falou: Esther, te dou até metade do reino, o que você quer? Sim. Não, só quero te ver amanhã, papá. Eles são papá amanhã, fazer um papá gostoso. Traz ele, tá? Traz ele. Sim. Traz ele para ele comer desse papá aí. Por quê? Ela estava jejuando, o pessoal jejuando. O altar, né? Ela estava entregando. Ela era o altar. A vida dela no altar. Então, às vezes, tem pessoas que ela acha que o altar é palanque. O altar é onde o Espírito Santo está. Porque santo é o dono do altar. O altar é para chamar a atenção. Altar, monte, púlpito. Deus quer saber quem que está em cima do altar, quem está em cima do monte, quem está em cima do púlpito. É uma alegoria, né? O principal é o interior. Sim. Está me entendendo? Porque quantas mentiras você já não ouviu em cima do altar? Eu vou te dar um exemplo na minha igreja, irmão. Teve um culto lá na minha igreja lá. Foi uma pessoa lá, ela falava 2 sílabas e falava em língua estranha. Falava 3 sílabas, língua estranha. 4 sílabas, língua estranha. Ó, irmão, porque tchou. Ó, irmão, porque pipipiu. Ó, irmão, tem que festival. As crianças começaram a rir. Eu olhando assim, porque eu não convidei, falei: gente, que é isso? O que é isso aí, gente? O pessoal olhando para mim, aí, rapaz, falei: não dá problema. Depois, quando viu que não tinha conteúdo litúrgico para pregar, começou a revelar desgraça. Né? Kodak do mal, né? Ó, que tem uma obra de feitiçaria, não sei aonde. Ó, tem uma macumba, não sei. Você viu que esse pessoal só fala de desgraça. Pô, ninguém fala que você vai ganhar 100 reais. Você vai achar uma maleta de 10. Nem 50 reais você vai achar ali. Ó, irmão, Deus disse que você vai meter a porra ali na rua. Você vai fazer uma compra para sua casa, vai chegar, vai ter uma beça ali. Vai, aquele teu processo sai amanhã. Em nome de Jesus. Você vê a confusão que a pessoa O causou. Senhor está te curando hoje. A pessoa foi para casa, falou com o esposo, depois o camarada foi lá falar comigo. Cara, pastor Robson, olha só. O Deus, eu não sou crente não, mas o que eu ouvi falar de Deus é que Deus não joga piada e não faz fofoca. O cara é ímpio, hein? Ímpio. Então é o seguinte, esse camarada falou que fizeram macumba para o meu filho. Eu quero saber onde é que está a macumba, quem foi e aonde fez. Que é para mim lá resolver isso. Que é uma pessoa que não gosta de mim, eu tenho que saber quem é. E aí, a revelação? Você está entendendo como é que é mentira? Falei: irmão, a sua família, a sua casa, a sua esposa está indo para a igreja. Vocês são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vocês estão na proteção de Deus. É só tua esposa tá orando, tá jejuando, tá buscando a presença de Deus. Deus não é covarde, não. Como é que Deus vai deixar acontecer uma coisa com uma criança recém-nascida? Olha a confusão. Isso foi numa quinta. Aí o que eu tive que fazer domingo, irmão? Na hora do culto, eu tive que dar uma escola bíblica dominical em 1 Coríntios 14. Falando sobre profecia e língua estranha, para explicar. Que a língua estranha, ela edifica quem? O singular, a pessoa. E a profecia, a igreja. Porque quando você profetiza, você repete o que Deus mandou. Aí você vai saber se é Deus ou não. Se eu estou falando uma coisa da carne, ou se Deus mandou. Porque você sabe, quem recebe sabe se é de Deus ou não. Está me entendendo? Aí quando o camarada fica, aí ele pediu, e não tem tradutor, o que o apóstolo Paulo falou? Que se cale. Porque você vai gerar o quê? Confusão. Fale só para você. Por quê? Eu já fui de outras religiões não evangélicas,
que o espírito, quando via, falava em língua também, irmão. E enrolava o miojo todo lá, que o negócio ficava como? E agora? Eu tô achando que era benção, era só uma É, agora falando que tá, não tinha benção nenhuma, tá me entendendo? Então, é a mesma coisa, o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14. Que se a pessoa falar palavras que não são inteligíveis, como é que a pessoa vai discernir? É a mesma coisa de chegar um alemão, que o pessoal lá começa a a senhora vai ficar assim olhando pro seu marido, amor, mas como é que é esse manto aí? Tem um tradutor, o senhor está perdido, ele quer alguma coisa. Mas aí, entende-se hoje em alguns lugares que quando uma pessoa está falando em línguas, ela está sendo muito usada. Ela está sendo... No quê? Então, mas aí o despercebido que está sentado aqui acha aquilo ali que é a popularidade sobe. Então, aí você vai entender. Mas só que é vazio. O que vocês vão entender? Está dentro do contexto do estudo aqui. O que vocês vão entender? A pessoa que tem o Espírito Santo, que é o Espírito do Santo, estou tentando encontrar aqui em 1 João, isso está fazendo o que, varão? O bem. Está ajudando o quê? As pessoas. Aleluia. Então, como é que a camarada fala em língua, tem o Espírito Santo que não ajuda ninguém? Tem o Espírito Santo e é soberbo. Tem o Espírito Santo que está fazendo maldade. Eu estou considerando a igreja, que está no mundo já é julgado. Esse Espírito Santo é meio confuso aí, não. Porque o Espírito Santo te guia, não é você que guia o Espírito Santo. Então, mais que ele liga um disjuntor assim, vou falar agora. Aí vai, sobe lá em cima assim, pega atrás do negócio, como é que funciona? Então você está vendo que o negócio está desconforme. Então a maioria dessas pessoas, não estou discriminando e nem julgando, são pessoas que não estudam, irmão. E elas querem aparecer Isso aí. na igreja. Meu irmão, mas você tem que aparecer para Jesus, é com obra. Amém. Lembra que Jesus fala, a discussão que teve lá nos evangelhos? Olha a discussão nos evangelhos. Jesus está lá e viu o bafafá, ó. Ele, ó. Mas Jesus parecia meu avô, né? Pego depois, né? Ele deixava todo mundo entrar no quintal, depois que ele fechava assim, ele via que não tinha pode ninguém correr, ele ia, fechava a porta, fechava a janela, aí ia lá dentro, fingia que ia dormir e voltava pro cinto. E aí, gente, tá tudo bem? O que Jesus fez? Mas outrora ali, você estava ali num bate-boca ali, era o quê? Não, mestre. Nós estávamos disputando entre nós quem era o maior. Imagina a cara de tristeza que Jesus deve ter feito. Entenderam nada. A Bíblia diz em 2 Coríntios o quê, irmão? O dono de tudo se fez nada pelo amor de vós. Ele falou, pô, é bem, o maior é o que servir mais. A Bíblia diz que o semblante do pessoal falou, podia dormir sem ela, né? Podia ter ficado quieto. Quer dizer, dobra o fardo, eu tenho que trabalhar mais do que eu estou fazendo. Tá, você acordou 3 horas da manhã, então, acorda meia-noite e vai direto agora. Vai buscar o perdido, vai buscar a prostituta, vai buscar o ladrão, vai pregar para aquele que está perdido, vai ensinar aquele que não sabe, vai ter amor com aquele que não tem. Então, as pessoas hoje, irmão, elas querem aparecer, criar coisas que não são da Bíblia. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele chegou para mim e falou, não, as pessoas estão querendo pegar costume de outras religiões, querer, que nem aqueles bonequinhos Playmobil, querer montar, né, a cabeça de boneco na boneca, calça em cima de quem está de saia, transformar em outra coisa. Irmão. Porque quando Jesus ele fala para nós, ó, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, ele aceitou você do jeito que você é, não com defeito. Como você é, sendo o quê? Sendo brasileiro, sendo carioca, você só vai deixar de adorar a idolatria e vai adorar ele. Você vai continuar com a sua calça jeans, com a sua bola polo. Você não vai ter que andar com a barba de Abraão, botar um turbante na cabeça, você não é judeu. Aí a sua esposa vai botar o quê? Um véu na cabeça, botar uma burca. Onde é que está mandando isso aí na Bíblia? Ele mandou na Bíblia aí o gentio fazer isso? Mandou o quê? Obedecer os mandamentos de Deus. Tua vestimenta continua a mesma. É a mesma coisa que você vai para a China fazer missão. O chinês, ele aceita Jesus. Ele vai deixar de ser chinês? Ele vai parar de andar com roupa de chinês? Ele vai parar de adorar dragão, aquelas coisas lá. Ele vai entender agora que o dragão é o capeta. Ele, o dragão não pode não. Vou ter que Jesus de Nazaré. Agora é Jesus. Entendi.
Ele vai se arrepender, porque a Bíblia diz o quê? O que é feito no tempo da ignorância é perdoado. Mas a Bíblia também diz, né, mano? Depois que você conhece e dá de ombro, aí, ó, vem a sentença. Conheceu, ou tem gente que diz que conhece. Então, você vê, quem faz essa presepada, na verdade não conhece. Né? Deus que me perdoe. Agora não tem uns homens todos andando de saia? Aonde é que Deus mandou um homem andar de saia de mulher? Aí o cara falou que está ataviado. Que ataviado é isso? Ataviamento, Deus falou de coração e língua, que é pra gente. Deve botar uma roupa que causa escândalos. Tem a pessoa que está lá na minha igreja dirigindo o culto. Agora o varão do saião está com oportunidade. Como é que as crianças vão olhar ali? Meu filho vai, rapaz, usar saia também, porque não vai lá de saia, nem escocês, nem nada. Nem escocês está usando mais isso lá. Isso é só ritual dele lá, antigo lá, que troca a gaita de folha, o negócio lá. Nem nas costas está usando mais aquela saia. Que saia é essa que está usando? Não é nosso padrão de vestimento. Está me entendendo? Então nós seguimos um padrão, porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei do nosso país. E aplicando em lei, Jeroboão ele vai e cria o quê? Cria outra lei. Em cima da lei de Deus, ele vai e distorce. Não, agora é do meu jeito. Aí você imagina Deus, né? Pô, o cara não era nada, não tinha nada, dei 10 tribos para ele, tinha gente querendo meia tribo. Meia tribo para fazer roupa, dei 10 para o cara, o que o cara faz? Mas aí a gente se pergunta, essa oportunidade foi dada, mas o Senhor já sabia que isso iria acontecer. Mas a todo momento Deus quer mostrar o quê? Que Ele dá opção para a pessoa. Isso aí. É para nos mostrar que eu estou te dando opção. Olha que eu dei opção lá, olha o que aconteceu. Então não faça o mesmo. Quando eu falar faça o que eu estou te ordenando. E você vê que chega uma época que fica assim, né? Um ping-pong, né? O sujo falando mal do mal lavado. Roboão falando de um lado e Jeroboão falando do outro. Pô, os dois tá tudo errado. Mas ninguém está na vida de Deus. E Jesus no meio assim, ó. Ninguém pergunta nada. Ele fala dele, ele fala para ele, e Jesus diz, e eu? Ninguém pergunta nada não, ninguém dá uma ajoelhada para me perguntar alguma coisa. Senhor, o que o senhor acha disso? Isso aí, glória a Deus. Tá entendendo? É a mesma coisa, irmão. Você ser um líder que não pergunta teus liderados o que eles acham. Vai dar problema, irmão. Vai gerar problema. Daqui a pouco a pessoa está sozinha. Vamos para o próximo ponto. Ai, cara, eu ia fazer aquilo aí. Agora, estudaram, eu ouvi a voz de Deus. O Senhor está falando. Quem ouve é que sabe se Deus está falando ou não, né? O profeta é papagaio, já falei, né? Só repete, não cria nada. Ó, olha o próximo ponto aí, olha só, tá vendo? Bota aí, ó. Devemos observar as pessoas que não se preparam para exercer um cargo de liderança. Então vou botar aqui, ó. Esses que não se preparam, entendo de que não tem nenhuma proximidade com palavra, com coisa. Mas há pessoas que têm essa aproximação, né? Esse conhecimento, que sabem aonde ir, aonde se dirigir, mas ele se dispersa. Então, assim, deixa o eu falar mais alto. Também. Eu vou te dar um exemplo. Naquela época, quando a pessoa ela era da linhagem real, ela desde criança, ela já era o quê? Preparada. Então a gente não sabe por que cargas d'água Roboão não quis aprender direito, porque os sacerdotes, que era do pai, estavam ali. Então a rebeldia, a semente ruim já estava dentro dele. Aí vamos dar um exemplo hoje. Hoje, independente da igreja, o camarada ele é o quê? Aqui, ó.
Ele é membro de algum lugar, depois ele faz parte do quê? Do corpo de obreiro, depois ele vai ser o quê? Um diácono. Aqui se gera uma interrogação, porque aqui começa o quê? O degrau do episcopado. Obreiro, todos são, porque obreiro é aquele que é o pão para toda a obra, é o multiuso dentro da igreja. Ah, não tem nem a portaria. Ninguém limpou o banheiro, é do lado disponível. Amém. Ninguém comprou o copo, aí eu vou lá comprar. Ninguém lá, eu vou. É aquele irmão que disse, tá, deixa que eu resolvo isso aí. Aquele irmão Severino. É o Severino espiritual, está resolvendo tudo. O diácono, ele já tem o cargo de estar servindo, ajudando, está dando um apoio na nave do ministério, desenvolvendo outras funções. Eu falei com um amigo meu, nem todo diácono é pregador, isso é dom individual. Camarada ser diácono e ser pregador, tem nada a ver. Camarada ser presbítero e ser pregador, não tem nada a ver. Porque os cargos de dentro da igreja são cargos de cuidar de almas, cuidar de vida. Está entendendo? A pessoa confunde. Sim. Eu tive uns 3 pastores que não pregavam. Mas meu amigo descascava um abacaxi com a mão no gabinete, que era uma benção. Porque tinha experiência de vida. Os casal entravam em conflito, aquela guerra lá, e ô gente, vamos tomar um café, vamos conversar. Isso é pastor, porque o núcleo da palavra pastor é pai. É pai e cuidador. Não tem nada a ver com pregar. Pastor é pai. Ele cuida. A pessoa, eu não vim para a igreja, você vai me ligar. Pô, tu não foi terça, tu não foi quinta, tu foi na tua casa. Ó, às vezes o pastor nem avisa, quando você vem, está na porta. Ih, gente, o pastor está lá na porta, abre aí. Abre aí, eu cheguei aqui, tem uma conversa, todo mundo dentro de casa aqui, que eu vou ter sumido. E não sei o quê. Aí você se sente o quê? Querida. Querida, e abraçada. E foi assim, rapaz, tem que ir pro culto. Não, chega nem que for atrasado, senão o pastor daqui a pouco está aqui. Né? Se não for, o pastor vem, depois do culto ele vai fazer culto aqui. Eu tinha um pastor que era assim, tá? Eu não fui, rapaz, daqui a pouco chegou todo mundo lá. Os irmãos, os obreiros, os irmãos da cantina. Chegou lá, pandeiro, tantã. Falei, não, viemos aqui, pô. Vamos cantar o hino aqui, trouxe a maceta também, tá tudo aqui. Não sei o quê. Não, o irmão tá chateado, mas a gente não tá chateado, não. Pô, ali, rapaz. Eu nunca mais passei, ficou a quartinha apertada, todo mundo olhando, eita glória, eu falei, ih, meu Deus do céu. Aí o pastor começou para a igreja, onde está todo mundo junto. Amém. Falei, aí, tá vendo a diferença? Né? Então, já tem essa escadinha. Só que nós sabemos que tem pessoas que você não sabe como, elas já aparecem aqui, ó. Pastor do nada. Se você vai interrogar ela, tem um direito seu como membro. Tá, ô pastor, mas a sua escala eclesiástica é qual? Você tem que saber quem vai te dar conselho. Por quê? Tem muita gente que quer falar, mas tu sentou para ouvir aonde? Hein? Tem muita gente que quer dar uma de pai, mas não foi filho de ninguém. Não foi bom filho, não obedeceu tio, não obedeceu tia, não obedeceu avô. Pô, irmão, tu é rebelde, quer pregar o quê? Tu é rebelde, quer ensinar o quê? E tem muito rebelde de cabeça branca ainda. Fico disfarçado, é rebelde, irmão. Aí tu vê que prega lá, mas o dia a dia é outro. A pessoa parece que ela sobe em cima do altar de Jeroboão, ela transforma em outra coisa, hein? Vira um figurante ali do Cacete Planeta e tudo, né? Irmão Coisinha de Jesus, irmão Massaranduba, cada um virou uma coisa quando sobe em cima daquele altar maluco ali. E o dia a dia você sabe que é outro. São pessoas com problema, pessoa querendo suicidar, é pessoa passando fome. Eu fui de um lugar, irmão, que a pessoa chegou para mim, na época eu era evangelista, olha, ele pode falar, tô com problema lá em casa, pô, tem nada para comer lá, que não sei o quê. Eu, pô, vou falar lá com o irmão lá. Falei com o irmão, ele, tá bom, vamos orar aí, né, em vez de orar. Ele tá com fome, quer comer, ué. Que orar, rapaz. Lá 2 quilos de arroz, 3 de feijão. Aí, o que eu fiz? Tive que juntar com uns irmãos, sair, e lá na tendinha do seu Zé, cheio de cachaceiro, entrei lá,
tomando a cachaça lá, porque até amigo dos caras, e aí, gente, como é que tá? Ô irmão aí, e abraça pra lá, abraça pra cá. Aí tá dentro do boteco, tá falando, todo mundo tá ouvindo, né? José, tem que abrir uma conta aí, que tá uma pessoa precisando aí do negócio, vai ter que dar um arroz ali, um feijão, para montar uma cesta básica. Pô, o outro cara saiu de lá, olha, eu ia tomar 3 cervejas, mas vou fazer o seguinte, eu vou tomar 2, aí toma esse dinheiro aqui, já inteira aí para comprar uma lata de azeitona, de sardinha. Isso aí. A outra, não, também não vou beber menos uma aí, então pega um ovo aí, dá um ovo aí. Pô, não, eu vou dar uma olha, mas o coração, você não pode jogar a pessoa ao coração, gente. Amém. Porque são essas pessoas que precisam de salvação. Você está entendendo? Então, evangelho não é pose. Evangelho é atitude. Se você for julgar o cara porque está com cheiro de cachaça, está com cheiro de maconha, está fedendo, ô irmão, é o mundo. O mundo é o que é. Foi um professor falou uma coisa para mim, eu guardei isso e sempre boto quando eu estou dando aula. Ele falou, irmão, Babilônia é o que é. Você não foi lá para consertar a Babilônia, você foi para resgatar quem quer sair de Babilônia. Entendeu? Babilônia é o que é, você não vai mudar a Babilônia. Está entendendo? É a mesma coisa que eu te dou um exemplo. Que a senhora, acima de passar com o seu marido, por exemplo, Deus fala contigo no dia de escola de samba, manda a senhora passar lá de frente ao sambódromo com o seu marido, lá dando folheto. Por quê? Alguma coisa vai acontecer ali. A vez que alguém já ali, querendo suicidar, querendo se matar, a senhora vai passar ali com o folhetinho, ó, Jesus te ama. Ai, irmão, que não sei o quê. Irmão, salvou a vida. Sem você estragar ali a vida da pessoa. E se você for antipático, se você for arrogante, você acaba fazendo com que aquela pessoa, ela crie uma antipatia. Tá me entendendo? Porque para o Espírito Santo entrar, você tem que ter acesso à pessoa. Entendeu? Você vê que tem pessoas que elas andam mais com o nome do inferno na boca do que o nome de Jesus. É assim, ó, o acusador. Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. Não, vai pro céu, você vai pro céu. Deus vai te salvar, Deus vai te curar, ainda tem tempo. Deus acredita em você. Nós fomos chamados para resgatar. Porque para o inferno a pessoa vai sozinha. A pessoa quer, que alguém mostre para ela uma luz no fim do túnel, como é que ela sai do inferno que ela entrou. Tem cara que está preso na droga, preso na bebida, preso no adultério, preso que está roubando o chefe no serviço, não sabe como é que vai sair daquilo, está vendo aquela bomba que está montando, rapaz, como é que eu vou? Não consigo botar esse dinheiro no lugar como que eu roubei, você mandado embora, como é que eu vou explicar isso para minha família, para minha esposa, meu Deus, que problema. Está entendendo? Cada um está no seu inferno pessoal que criou. E você é o que? Solução. A pessoa tem que te ver como solução, não como o irmão que acusa, sim o irmão que resolve. Aí você diz a pessoa, você ser indicado para uma pessoa, vai lá falar com o irmão tal lá, e a irmã, e sempre tem uma solução, e sempre tem uma palavra de Deus. Isso aí para eles é mole. Senta lá com ele lá que Deus usa eles lá e vão resolver esse teu problema. Está entendendo? É outra visão. Porque a pessoa, quando ela está magoada, irmão, ela já está infernizada mesmo, ela vai beber água, tomar mais uma cachaça mesmo, ou será mais um pó, já estou ferrado mesmo, ferrado e meio. Por quê? Porque ele não vê uma pessoa que vai solucionar, só vê uma pessoa que vai acusar. Entendeu? E a nossa vida não é essa. E tem gente que é velho e não aprendeu. Eu vi uma pessoa falando, eu tenho 30 anos de evangelho, mas não tenho 30 anos de Cristo. Entendeu a diferença? Você está 30 anos dentro da igreja, mas com Cristo não você está. Porque a pessoa pensa que a igreja é uma firma que vai bater cartão de ponto. Entendeu? Vou bater cartão de ponto. Não. A igreja é um quartel-general onde você vai recarregar a sua bateria. Está entendendo? Você vai recarregar a sua bateria e Deus, Ele vai te mostrar ali como você vai se ajudar e ajudar as outras pessoas. Você recarrega a sua bateria e sai com energia de sobra. Quando você chega em casa, você vai ler, vai orar. Senhor, me ajuda a ajudar esses irmãos que estão aparecendo. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Tá entendendo? Nós sempre, irmãos, temos que ser aqui, não é ser bobo. Ser humilde não é ser bobo. Quando você dá um passo atrás, é porque Deus vai para frente.
Sabe para quê? Para quando a pessoa se lascar com um L bem grande, ela não botar a culpa em você. O servo de Deus não precisa se defender, tua defesa é o Senhor. Aleluia. Ah, fulano de você, ó. Amém, irmão, amém, amém, Aleluia. amém. Oh, Jesus, maravilhoso. Se retira daquele ambiente tóxico. Amém? Chama o seu marido, amor. Não tinha tudo, mano. Acabou isso, acabou. Já deu, mano. Fica na paz aí, tá, gente? Glória a Deus. Oh, Deus. Depois Deus vai fazer a situação vir para você. Ô, fulana, eu não sei nem como eu queria falar. Aí você fala, falando. Você me perdoa aquele dia que não sei o quê. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu falei isso, que eu fiz aquilo. Amém, irmão? Amém. Aí Jeroboão vai ter que descer do altar dele para vir conversar contigo. Glória a Jesus. Fala, Jeroboão, eu não estou te... hein? Tô ouvindo daí não. Hein? Chega mais perto. Ué, e você viu que o que aconteceu, irmão? Na liturgia que nós fizemos. Você viu que ele se levantou contra o profeta, aqui, ó. O que aconteceu com a mão dele, ó? Ficou ressequida. Ficou minguada, ficou. Ele, profeta. Olha como é que ele foi. Olha como é que ele viu que ele estava errado. Está escrito. Pede ao Senhor para consertar isso aqui. Porque eu mexi contigo. Mas para isso você tem que fazer o quê? Aqui, ó. Dá um passo atrás e está na obediência. Fala, irmão, eu mesmo nem queria estar aqui, mas foi Deus que mandou, reclama com ele. Eu estou aqui obedecendo ao Senhor. Como Saul, né? Não obedeceu, foi lá, rasgou a camisa. Foi, pô, tá me falou, ó. Samuel. Assim como rasgou, é você para um lado e eu para o outro. Ô, irmão, com o diabo te perseguir não é uma coisa, com Deus contra você não dá não. É pior que tá endemoniado, porque sem Deus. Sem Deus. Sem Deus, nem o diabo te quer também. Já vi, tá doido? Isso aí já também. Isso é facção, é outra facção que criou. Sem Deus, já pensou? Endemoniado é uma coisa, mas sem Deus é outra. O diabo era sem Deus, aquele outro sem Deus eu não conheço. Amém? Amém. Vamos lá. Então aqui, ó. Então vamos lá aqui, ó. Pessoas que não se preparam para exercer o quê? Um cargo, né? De liderança. Agora outro ponto. Com suas palavras, o que é ser um líder? Pessoas que não se preparam para conhecer, não Exercer um cargo de liderança. Com suas palavras. Agora é outro. Com suas palavras, o que é ser um líder? Quer dizer, para você ser liderado aqui, você tem que entender o que um líder vai fazer por você. O que? Não é só ordenar, é te dar um norte, né? É direcionar a tua vida, é te ajudar, é você se sentir o quê? Acolhido. Porque você lembra, antigamente, né, nas histórias da França, Inglaterra, outros países, você vê que o rei, às vezes ele tirava a roupa dele real, né? E andava ali no meio da plebe para ver como a pessoa estava comendo, se os guardas dele estavam maltratando o povo. O rei saía ali na surdina, ó. Certas coisas me falaram, outras eu vi. Aí, ó. Tô vendo, hein? Trata o povo direito, que esse povo é na hora da guerra. É que vai salvar minha cabeça. O que mantém a coroa na cabeça do rei são os tijolinhos, tá? Que é o povo. Se você não trata o povo bem, não adianta. Ou não dá um mínimo de situação para o povo poder se manter, né? Fica difícil, né?
Agora aqui, ó, olha a outra consequência agora que nós vamos debater. Aqui, anota aí. Quais as consequências, e isso aqui é uma aplicação pessoal do dia de hoje, tá? Você tem que levar isso muito a sério e meditar. De ser liderado por um líder despreparado. Quer dizer que, ó, a pessoa se intitula líder, mas daqui não sabe o que fazer com você. Aí eu quero que vocês aí citem aí, tá? Deixa de papo para vocês citarem 3 consequências. Peraí, só falta esse, já respondi os outros. Como é que é? Quais as consequências de ser um líder despreparado? Quais as consequências de ser liderado por um líder despreparado? Isso aí. Conta pra ver. Não, aí é livre, aí você vai se expressar. Que aí você está desenvolvendo o quê? Uma linha de raciocínio. Tá me entendendo? Porque isso que, ó, isso que a gente está falando aí, isso aí é pro teu dia a dia. Porque você vai ver a pessoa chegar lá, às vezes o cara tem um cargo, aí olha a escadinha. Mas às vezes aqui, olha, Já chegou que eu tô montando essa outra aula aqui. Já tá aqui, lá no ele aqui, ó. degrau. Ele aqui, ó, ele tá aqui no elevador, ele não subiu de escada, ele subiu de quê? Elevador. Pastor não sei da onde. Missionário sem missão não sei da onde. Evangelista que tu nunca viu evangelizar em lugar nenhum, não sei da onde. Aí o cara tem um carro, o cara não sabe dar um estudo, não sabe dar uma escola bíblica, não sabe tirar uma dúvida. Por quê, irmão? Aí não é soberba. É obrigado a saber, você tem que estudar. Para ter o cargo vem acompanhado da bagagem do estudo. Porque você se torna responsável por vida. Às vezes por uma má resposta, aí a pessoa faz uma besteira. Ou às vezes por falta de resposta, que nem você vê aí. Um monte de gente, sem sabedoria, andando atrás do outro. Estou falando para você, quando eu vi esse pessoal tudo de saia lá, uns com as túnicas de... Mas tu é judeu, irmão? Daqui a pouco os arrumaram um cinturão lá, trazendo coisa de judeu. Que nem o judeu lá usa isso hoje. Tu vai lá, nem ele usa isso. Trazendo coisa do Antigo Testamento que nem ele, nem o judeu hoje, se você for em Israel, ele usa aquilo. Um negócio está tudo dourado, um negócio assim. Isso causa o que na cabeça dos outros? Escândalo. Ah, irmão, então aqui, ó, o senhor tá, entrar para a minha igreja, tá bom? O senhor vai ter que dormir, tá longe de dormir com sua esposa, o senhor vai ter que dormir de terno, tá? Mas como é que funciona isso aí? A senhora também, tá? Tem que comer enquanto tá paga. Mas Deus não criou homem para mulher, mulher para homem, nada. Como é que dorme assim? Não, lá no meu quarto é hora de dormir sem nada, pô. Cada lugar tem a hora das suas coisas. E tem gente que não bota isso dentro da religião, dentro da doutrina. E a santidade não é outra coisa, não é servir à vontade do santo. Você está entendendo? Então a pessoa confunde tudo. Mas por quê? Por falta de conhecimento. O senhor sabe se vestir, ela sabe se vestir. Quem vai para uma igreja sabe a roupa que tem que botar para uma igreja, vai para a igreja. Né? Você não vai botar uma roupa. Vai para a igreja? Para a igreja você bota uma roupa que é mais comportada, mais alinhada. Então, se a pessoa não aprende isso, a escola bíblica é o lugar de ensinar. Mas a pessoa para na escola bíblica tem que se qualificar para isso. Senão não adianta, vai ficar um monte de gente aí, uma pessoa que não sabe passando para outra que não sabe também. Isso é uma coisa muito séria. Aí você vê que é só soberba de cargo. O cara tem carteirinha, mas não tem bagagem. Aí você te pergunta, comprou essa carteira onde? Mandou fazer onde? Você também pode mandar fazer um de reverendo ali na gráfica, viu? Posso eu chegar para ele arrumadão e ficar quieto? Reverendo, nós estamos aqui com o reverendo. Estamos aqui com a reverenda. Pronto. Dá na carteirinha. Mas e o conhecimento? Tá entendendo? Então o pessoal não está buscando conhecimento. O pessoal quer status. Hoje, quando fala que o camarada é profeta, o camarada arruma até uma andada, já viu? Profeta, andada de profeta. Sou profeta. Ih, gente, que isso? Gente? Não quer isso.
Os profetas antigamente passavam tudo correndo com medo de morrer, pô. Aí, ô profeta! Não fala não. E o profeta era caguete, pô. Né? O profeta ia o quê? Falar do pecado da pessoa. Assim, Deus te dando pecado, tá na mentira. Pô, aí o profeta ficar passeando na praça, né? Aí o profeta tomando banho de sol. A mãe toma banho de sol, a espada para comer ali. Então vamos lá, irmã. A senhora vai ser a primeira a falar aí. No seu ponto de vista, qual a consequência de ser liderado por uma pessoa despreparada? Morte espiritual. Com as suas palavras, ok? Consequência, destrói a vida espiritual do irmão, afastando da palavra de Deus. O Senhor não age quando há rebeldia e rebelião. A falta de conhecimento traz a morte. A palavra de Deus é vida. A falta da palavra leva à morte. O ensino é para todos. Jesus Cristo passou 3 anos ensinando discípulos, fazendo discípulos, ensinando a palavra, ensinando como agir, né? Isso. A obediência, a oração, orando, buscando a reverência, levando a reverência a Deus, né? Então nós podemos aplicar aí também o exemplo de 70, né? Aqueles que aprenderam, ele mandou, E ele foi, e quando eles regressaram, maravilhados, né? Mas olha o que eles falaram: mestre, em seu nome. Então quer dizer, ó, para trás e Jesus na frente. Então o que eles faziam? Colocavam o nome de quem? Jesus. E você vê que essas pessoas que fazem parte desse altar de Jeroboão, elas vão na frente. E Jesus fica lá atrás. É uma falsa representação de Jesus. Essa liderança, eles não, como você falou, Jesus está lá atrás. Não bota Jesus na frente. Então eles vão criando uma rebelião, né? Porque cada um tem um conceito. E a palavra de Deus não está ali. Então cada um vai, quando vê, está todo mundo distante, já está morto. E a contaminação vai crescendo, vai crescendo. Assim como o Senhor chegou, Jesus chegou, eles não me aceitaram, né? E fez hoje gente, povo dele, os gentios, né? Então, assim, eu entendo que seja a mesma coisa nesse tempo aí. Quando eles começaram a colocar o eu deles na frente, olha, minha ordem é essa, você não vai orar aqui, você vai orar lá. Você vai, os tributos, aquelas coisas todas que estavam fazendo, não estava sendo pela ordenança de Deus. Aí vai criando uma ignorância, vai criando uma falta de fé, uma falta de Deus, morreu. Então, a que tu passa pro teu filho? Morte, porque tu não tem nada de Deus para passar. Quer dizer, é morto querendo ensinar os outros a ficar vivo, né? É isso aí. Professora Esther Rodrigues, qual a consequência de ser liderado por uma pessoa despreparada? Não atingir o propósito, né, de Deus, né, para si, para a sua família, para o seu exercício de liderança. Você ir para uma direção errada. Dizem que, assim, quando a frase navegar é preciso, essa frase está falando da precisão que um mapa de navegação tem. Então, a direção de Deus também ela é precisa. Se eu estou com alguém despreparado, 1 milímetro hoje, 1 milímetro amanhã, mas 1 milímetro depois, fora da direção, e no final eu vou estar num local que não é o lugar que é para eu avançar. Então é preciso, assim, é lógico que a pessoa vai sentir fraqueza espiritual, ela vai ficar perdida ao longo do processo e por fim ela não atinge o objetivo de Deus. Aí que tá, você não falou que o pastor é o pai? O pai, o cuidador, ser liderado por um pastor que não tem a direção de Deus, você vai. Que não cuida, não se preocupa, não acompanha. Porque a membresia, ela está dispersa, está muito longe do que a pastora falou, do propósito de Deus. Isso. Aí você tem que buscar, porque você se prepara para cuidar daquele irmão que está lá fora. O viciado, o prostituto, o caluniador, aquele, né? Que está todo sujo. Como que tu vai buscar aquela pessoa se você mesmo não está nem preparado? Agora, detalhe, por que o senhor está dando essa aula? Eu estou precisando. Não. Por que o senhor está dando essa aula? Não, porque eu me preparei. Não. E fui eu que encomendei? Não. Você estava com a aula pronta e disse eu posso dar essa aula para eles? Sim. Como a sequência do estudo de vocês é esse, eu não conversei nada com eles de nada das aulas anteriores. Eles só sabem a sequência bíblica. Mais nada.
mas ele estava preparando para uma finalidade e falou, ele mandou pronto. Então, para vocês verem que o Espírito é o mesmo, eu não estou nem aqui, nem sei tudo que ele falou, mas eu estou, agora que eu estou ouvindo, já sei que ele está falando numa sequência. Situando, né? Porque de verdade, nada foi falado sobre nada, nem sobre vocês, nem sobre coisa alguma. Quando eu convido, pastor, só pode vir, o assunto é esse e acabou o assunto. É assim a minha fala com ele. E dessa vez foi menos ainda, porque ele só falou, me mandou, estou com esse material aqui pronto, posso dar apoio. Mas aí que tá, o Espírito é o mesmo. O Espírito que agiu lá quando eu dobrei o joelho, que ele agiu lá quando eu dobrei o joelho, é o mesmo Espírito que falou com a senhora, mas o Espírito falou com Deixa eu ela. falar com ele, deixa eu falar um pouquinho. Eu imaginei. Não, você vai falar, eu cara. imaginei Você um tá aqui momento. na sequência. Não, não tô. Senão tu vai falar agora. Aqui, ó. Não. Depois tu fala essa história, Wilson. Não, deixa ele Aqui, falar, deixa ele falar. ó. Não, eu falo tudo junto. Fala, você tem que falar e entra nisso Fala, aqui. irmãozinho. Eu estou esperando a hora, será que alguém falou alguma coisa da minha vida? O Espírito Santo. Sério mesmo? Você não estava ouvindo, não? Fala, tá ouvindo? Olha, será que Lívia falou eu alguma desci, fui lá ver coisa? mamãe. Não, mas Pra ver se a Lívia ela falou O alguma pastor coisa? Isabel cutucando ele aqui. Não é que a Lívia falou alguma coisa? Não. Será que. Nem eu, Michel, não sabia. Aí você está dando aula para você. Tive uma aula dessa nesse momento. Porque eu, domingo, E na verdade, agora, se vocês falaram para mim, nós damos R$1 milhão para a senhora nos dizer o que ele falou. Eu não sei, porque nem na cozinha eu estava dessa vez. Aí não, tava não, no escutar a cozinha. não, Eu tava lá desci, fora. não, eu fui lá embaixo. Vai, pra ver abre teu coração. Aconteceu Você comigo. tem 5 minutos. Aconteceu comigo. Beijinho na frente. Domingo, eu já vim já questionando, orando para a cristianidade. Aí domingo, ela é secretária da escola dominical. Ela vai para a igreja às 6 horas. Coloca pro seu esposo. Tomar E café logo. não está com café não. Tá? 10 horas da noite a igreja não tinha acabado. Acabou a pregação 9h40. Eu já estava já desesperado, muito tempo ali sentado, umas coisas que não estavam me agradando. A pregação tudo bem, a palavra. Aí eu gritei na igreja, vambora, Tiago! Já falei alto, vambora! Aí, não, porque aí ela olhou para trás assim e ficou na dela. Eu peguei minha Bíblia, aí levantei e o pastor falou assim, não está. Não, isso acabou o culto ainda não. Mas estou vendo, o genro dele fez vídeo lá fora, tinha gente lá fora da igreja. Ô, gente, pessoal, a igreja não acabou não, o culto é aqui dentro. Eu olhei todo mundo lá fora e falei assim, vou sair, pô. Já estou esgotado, eu vou sair. Aí ele nem me confiança para ele, eu olhei para ele assim e saí. Quando eu saí, os pessoal entraram, peguei, começou a entrar, aí sentaram, não ficou assim. Aí eu saí e fiquei na porta, esperando ela. Aí ele falou para suas coisas, outras pessoas louvaram, eu disse, bora, Tatiana, bora. Aí ela só falou que igualzinho, quando você está satisfeito, chama ela humildemente, vambora. Lembra do que falou aqui? Eu falei assim, alguma coisa, alguém falou. É o Espírito Santo. Sabe? Aí eu saí. Aí eu falei assim, aí ela veio, acabou o culto, ela veio, eu falei assim, vou ficar nessa igreja não. Nunca vi a igreja começar às 6 horas da tarde e até 10 horas, 10 da noite. Só não sinto tomar um café, você não tem condição de Quando a escola bíblica é a segunda do culto, tem que ter um intervalo. Aí tem que ser esse combinado com os membros, né, para o lanche. Aí eu falei assim, não tem condição de assinar aí. Agora, a congregação cristã, ela tem 40 minutos de culto. Em 40 minutos acontece tudo. Sabe o que é? A falta de organização. As igrejas tradicionais, elas têm hora de começar e hora de terminar. Uhum. A igreja pentecostal daqui da esquina, que é uma Assembleia de Deus, que era liderada pelo pastor Daniel Malafaia, isso eu morro reconhecendo a habilidade daquele homem. Fosse qualquer festividade, se ele estivesse presente, tinha hora para começar e hora para terminar. Eu não suporto a formatura de aluno, porque eu já fiquei 4 horas, 5 horas esperando as coisas acontecerem. Com ele,
Ele falou, quando eu entrar na igreja, ele estava tudo programado, quem trabalhava com ele sabia. Quando eu entrar na igreja, começa a formatura. Eu entro, vou entrar pelo corredor central. Quando eu sentar lá, tudo começa. Aí vem os professores atrás, tudo vai ser organizado assim. E ensaiam o que vocês tiverem que ensaiar. Pode ter 300 alunos, como pode ter 1000 alunos para se formar. Vai começar 19 e vai terminar 21. Ó, nunca vi isso em toda a minha vida. Eu não vi. Eu trabalhei em pelo menos 15 seminários. Formatura, quanto maior o número de pessoas, mais problema o negócio dava. Tudo desorganizado, uma coisa assim feia de ver. Feia. Com ele, eu comecei a gostar de a formatura com ele, com a organização que ele estabelecia. E quem trabalhava com ele se planejava como tivesse que fazer. Então, tinha pastor, louvor, palavra, tudo. Perguntar os pastores aí. Não, volta a fita. Antes disso acontecer, teve uma outra fala. Eu queria conversar com ele sobre algo que estava no meu coração. E fazer uma reunião lá em casa para poder as pessoas falarem, né? Olha só, fui curada, o senhor fez essa bênção na minha vida e tal. Eu não posso fazer sem comunicar a minha liderança. Aí ele falou, passou por mim, Tatiana, conversar com você com sua esposa. Amém, fomos lá para conversar. Aí ele já estava, tipo assim, ele vai falar que vai sair, né? Só que a minha intenção não era isso. A minha intenção era para falar sobre essa pretensão de fazer o culto lá. Ele começou a conversar, não sei o que começou a conversar, eu expliquei a ele, e ele falou, tá no meu coração, o senhor botou no meu coração, novamente, para vocês fazerem um encontro de casais. Falei, pastor, eu já participei de 2, mas tá de frente, eu não posso, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho bagagem. Se o senhor falar que é uma colaboração, eu até apoio o senhor. Mas o senhor quer o quê? Colaboração ou ficar de frente? Ficar de frente. Não, ficar de frente eu não posso. Eu falo para o senhor, com todas as palavras, eu não sei, nós não sabemos. Nós não temos bagagem, a gente não tem o que colocar. Mas por que você na hora não falou, pastor, por que o senhor e sua esposa não fazem? Porque a gente aprende. Pelo menos os 4 a gente tem que participar. Porque como que nós vamos fazer? E não é só isso, é saber e perguntar ao Senhor. É para a gente fazer? Porque vocês podem saber tudo. Já, olha, na conversão, que as pessoas ficam mais sensíveis ao Espírito Santo, uma das minhas alunas, há 5 anos atrás, foi a baixista da Anitta. A mulher, né, uma menina, né, então uma das baixistas que se destacava era ela, a baixista exclusiva da banda. Quando ela se converteu, ela chegou na igreja, ela perguntou para o senhor se o senhor queria que ela tocasse lá. O senhor falou, não, não é isso que eu quero que você faça agora. E foi orientando o que ela deveria fazer. Ela deve estar agora, com 6 anos de conversão. Agora, ela tem até a oportunidade dada pelo Senhor. Mas o Senhor primeiro preparou, o Senhor primeiro ensinou para ela, porque uma coisa é sair do palco da Anitta e ir para o templo da igreja. Você vai no mesmo espírito, da mesma maneira, fazendo a mesma coisa? É para você se projetar? É para a glória de Deus? Como é que eu faço esse negócio de projetar a glória de Deus? Como é que é isso? Então, se a pessoa não aprende, ela não sabe. Não é só trocar de lugar, sai de lá e vai para lá. Aí o cantor canta lá para a glória dele, igual o Nelson Ned, aí vem para cá. Morreu na miséria. Mesmo tendo ganho todo o dinheiro que foi. Então, a pessoa tem que aprender a andar com Deus. É isso, esse é o foco. Porque se não aprender, não é isso. Aí eu saí de cena e falei para ele, a gente pode até, né, estar ajudando, né, de alguma forma, mas de frente não, porque eu não sei. A gente precisa aprender, né? Aí ele entendeu, mas depois eu falei assim, mas esse evento que eu quero fazer, esse culto, primeiramente seria lá em casa. O senhor colocou lá em casa, o pessoal, uma cadeirinha, todo mundo uma rodinha, todo mundo sentadinho, cada um contando, né? Tendo palavra, né? E tudo. Aí ele ficou bem assim, eu falei assim, mas aqui, pastor, nós temos que orar, até porque, olha a minha cabeça, como que a gente vai fazer encontro de casais se as mulheres, elas não estão tendo uma disciplina? Porque as pessoas estão na igreja achando que está sentada aqui terça e domingo, que está salvo. O senhor sabe que não está. Aí ele não está. Eu falei, então, nós precisamos levar essas mulheres a ter um conhecimento. Olha, eu falando com o pastor. Depois que eu fui me tocar. E o pior é que eu não estava errado. Porque se você for falar com elas para levar o marido,
Aqui é uma coisa, mas será que o marido vai ouvir? O marido não vai ouvir, porque qualquer coisa que acontece dentro de casa, ela pega uma panela e joga. Ela não tem discernimento de orar, ela não tem discernimento de nada, porque ela vive pro culto, né? Aí ele ficou me olhando, tipo assim, meio abismado, né? Aí eu falei, eu com meu esposo, a gente ora, a gente conversa, então a gente pode passar isso, né? A gente conversa, a gente ora. Às vezes ele não quer orar junto, mas está orando lá no quarto, eu oro do outro lado, mas está orando. Isso antes de Né? falar. Isso antes. Aí entendeu Depois tudo, eu tá? vi As falas todas que eu falei bastante. Depois do Falou Mineiro pouco. Pedrão. Encerrou. Ainda falei assim, esse projeto que eu tenho é para longo prazo, né? Porque para agora a gente precisa estar em oração, né? E a gente pode fazer, como que era antigamente que as pessoas faziam na igreja primitiva? Círculo de oração, né? Precisamos fazer um círculo de oração na igreja. As pessoas estão dispersas. Círculo de oração? Assembleia de Deus, né? As pessoas estão dispersas, estão Mas precisando vir para cá para orar. isso já tá até primitivo mesmo. Só não faz mais. Olha eu dando essa ideia. Aí, tá vendo, irmão? Você entende, não sei o quê, né? Falou, tá uma Já é círculo da revelação. Estudando com a pastora, não sei o quê, a pastora né? Falou isso. Aí eu falei assim, vamos montar. Eu Botou pensando, no fogo, né? Homem de Deus. o que que acontece? Sai de cena. Só que quando acabou a palavra, começou as outras coisas que desde acabou a palavra, encerrou. Não, aí tem mais coisa. Olha as coisas aí, depois eu sou Pedrão gritou. É porque assim, o temperamento dele é colérico. O colérico, e aí é por isso eu comecei a falar com vocês naquele momento sobre os temperamentos. O temperamento de todo mundo tem que ficar debaixo do controle do Espírito Santo. Mas o temperamento colérico, ele tem algumas características, uma delas é a intolerância, porque ele sabe a lógica das coisas. Saiu da lógica, ele vai ter uma reação. E a reação não é fraca. A questão não é porque o melancólico vai ficar. O colérico é igual um trovão. O negócio chegou no limite, foi embora. O sanguíneo vai falar, mas vai falar brincando. Então as pessoas vai disfarçar para as pessoas. Mas o colérico, ele chega dando comando e pronto, acabou o negócio. Aí Pedro pegou as partes. Não vai encerrar, Cortou a não. orelha. Homem de Deus. Não, aí. Quais as consequências de ser liberado por uma pessoa despreparada com suas palavras? Ele ainda nem fez, pastor. Não, mas ele vai, Vai falar. Vai falar, deixa, meu. Vai falar, fala. É a pessoa não seguir os mandamentos bíblicos. Porque um pastor, um líder, ele tem que seguir os mandamentos. Se ele não seguir os mandamentos e começar a ir por vontade dele, vontade do homem, as coisas não saem do jeito que tem que sair. Entendeu? É isso que eu estou com essa dificuldade de permanecer na minha igreja, devido a esse fato que o líder, ele tem que, como o senhor falou, ele tem que ser um pai na igreja. Mas Ele tem que pensar chamar nas ovelhas. bom dia. Se o líder não está pensando nas ovelhas e duas horas tem que fazer uma refeição, ele não está pensando nas ovelhas, ele está pensando nele. Em atribuir um culto duradouro, às vezes para ele é com conteúdo, mas para as ovelhas, para muitas ovelhas, para algumas ovelhas, é sem conteúdo, não vai chegar a lugar nenhum. Não, na verdade ele não está pensando nem nele. Não está pensando nele. Porque se ele for, por exemplo, um homem diabético, ele vai ter problema. Ele é Se ele tem pressão alta, Tem ele vai ter pessoas, problema. estudantes da igreja, que já passou mal, porque só fez uma refeição meio-dia. E quando chegou 9 horas da noite, passou mal. E, pô, já fez uma refeição, você vai comentando. Então, isso aí, eu fico olhando, já comentei isso já antes. Ele falou lá na frente que não tem que comentar isso, a pessoa não sabe aprender, tem que orar. Entendeu? Jesus, ele se preocupava com a refeição. Tem que orar, né? Para Fazia o que melhorar tem que isso. fazer e dá-lhe voz de comer agora. Tem que orar para melhorar isso, né? Ficar falando com os irmãos. Bom. Vai, mano. 1 Reis 13, 6. Aí depois eu pedi uma orientação a vocês. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor, teu Deus, derrota por mim
para que a minha mão não se me restitua. Para que minha mão se me restitua. Perdão. Então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Beleza. Leia o 5. Assim. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Lê o 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta, e dar-te-ei um presente. Beleza, vamos lá. Então, uma coisa que você tem que entender: você ser usado por Deus e você se trocar para barganhar o dom que Deus te emprestou gera consequência. Tem pessoa que ela é usada por Deus, ela não é Deus. A pessoa confunde. Essa soberba ela entra. São pessoas que têm essas frases que elas ficam garrafais, né? Quando eu oro, quando eu prego, quando eu faço, quando eu nada. Na verdade é quando Deus me usa, quando Deus quer. Acho que o maior exemplo de uma fala dessa é a de Miqueias, quando o sacerdote fala para ele profetizar para lá. Ele fala assim: ó, eu não sou profeta, sou parente de profeta, sou captador aqui, mas quando Deus me usa, eu profetizo. Então, em trocando em miúdos, ele quer dizer o quê? Reclama com Deus. Se Deus mandou falar, eu vou falar. Se Deus mandou ficar quieto, eu vou ficar quieto. Agora, quem ouve é que tem que saber o quê? Discernir se é de Deus ou não. Então, você vê aqui que como Jeroboão ele foi curado pelo profeta, que você vê que Jeroboão ele não tinha comunhão com Deus, ele pediu o profeta: pede ao Senhor por mim. Então, quer dizer, são pessoas que, o que acontece? Ela ocupa um cargo de liderança, que você vai entender agora, mas ela não tem a mesma intimidade que você tem com Deus, e isso gera nas pessoas a famosa inveja espiritual. Porque ter cargo e ter dom são coisas diferentes. Está me entendendo? O dom é uma ferramenta de Deus para onde Ele quer. Por isso que o texto ele começa com o quê? Um profeta de Judá. Não se sabe quem é. Deus escolheu um ali e mandou. Falou: mas vai você. É o vaso mais perto aí que tiver. Deu um tempo aí. Vou aí, gente. Já volto. Foi e fez. Está me entendendo? É como pessoas que às vezes a pessoa olha pela aparência, não dá nada pela pessoa, mas a pessoa ela tem de Deus. Mas às vezes a pessoa ela tem tanto que ela não está nem preocupada. Que ela é mais usada em outros locais que ela vai, às vezes que na própria igreja. Você está me entendendo? Eu fui na igreja de um amigo meu, ele estava sentado e falou assim: aí, espera aí que vai vir um rapaz aí buscar a gente, que ele é meu amigo. Aí você vai dar um estudo lá, estudo. Eu falei: tá bom. Fomos para casa dele. Rapaz, fulano é o governador. O camarada chegou no maior carrão, rapaz. Com a igreja toda orando, chegou na Land Rover lá, bucinando. Camarada da Marinha, amigo dele. E a igreja não entendeu nada. Aí, gente, vou ter que ir lá, que chegou meu amigo aí que eu falei. Quer dizer, pensou que o cara ia jogar uma Fiat 147, com chapéu de palha, né? Então a pessoa não sabe os locais que Deus te coloca. Você é servo de quem? Dele. Quer dizer, Deus pegou um camarada anônimo, foi lá, pregou contra o altar, falou: esse altar aí é figurante, isso aí, altar, palanque, isso aí não está com nada. Deus não está nisso aí não. Aí foi lá bater boca, por isso que eu te falei, vai bater boca, para Deus aparecer você tem que recuar. Se você for resolver do teu jeito, dá o jeito de Deus. Eita, glória. Porque depois que Deus fizer como Ele vai fazer, não vão te botar a culpa, porque não tem dedo seu. Que apenas sai: Senhor, eis-me aqui, eis-me, não aqui mais. Hein? Aleluia. Fui. Profeta de casa não tem honra, pastor. Eu usei essa frase. A grande questão é a seguinte: você tem que entender o seguinte. O que gera o fato das pessoas às vezes não. Eu te falei, a inveja espiritual ela cega o reconhecimento do chamado da outra pessoa. Porque quem tem seu chamado não está preocupado com o chamado dos outros.
É a mesma coisa a cozinheira. Se você é cozinheiro, eu chamei a dona Zilar lá de Minas que cozinha, eu chamei lá a dona Márcia lá do Ceará, problema dela, tu sabe fazer tua comida, tu vai lá, me dá o meu aqui que eu vou fazer o meu. Pronto, tá bom. Se ela faz o dela no Ceará, na Bahia, para mesmo, pode fazer o teu. Então o que? O chamado é a mesma coisa. O chamado é aquela certeza que você está fazendo e vai dar certo e Deus está no negócio. Amém. Porque antes de você chegar, Deus vai na frente. Porque o que a Bíblia diz, irmão? Que antes de você falar, Deus já sabe. Ô, irmão, eu passei mal hoje, a noite toda. Acordei. Aí, eu tomei um banho. Dei a roupa lá. Peguei o ônibus ficou. Rapaz, mais de 25 minutos parado no engarrafamento. Quando saiu do engarrafamento, não sei o que aconteceu com o motorista, só parou aqui no Guarabara. Todo mundo desceu junto aqui. Ih, rapaz. Mas pra que estresse? Aí, quando chegar lá, deitei, botei o fone de ouvido. Tá bom. Tá entendendo? Então, esse profeta de Judá é a mesma coisa, irmão. Ele foi ter com Jeroboão, mas foi tranquilo, porque ele foi por ele. Ele nem queria estar lá, ele foi porque Deus mandou. Está entendendo a diferença de ser servo? O servo serve, o servo não questiona a ordenança de Deus. Quando você sabe que é Deus, você pode até não gostar, mas você vai. Porque não interessa o seu gosto, interessa a ordenança. Entendeu? Então, Deus não é diplomata, Deus não é político, Deus é rei. Então, quando Ele manda, você obedece. Quem obedece, não se aborrece. Bem? Vamos lá. Fala de Samuel, né? Ela obedeceu do que sacrificou. Pois é. Verdade. Pastor, aquele chamado aqui, por favor, aqui. Mas era. Não, é o mesmo. O chamado Depois eu é. vou copiar as falas aí. O que você tinha falado? Não é um chamado, não é você que escolhe. Chamado. Eu quero que você repita uma frase que você não fala. Ah, impossível. É. Impossível, porque eu sou que nem um trem, eu vou pra frente. É. Vamos lá. Então, deixa eu ver, nós falamos aqui, 3, 4. Falamos da. Ah, tá. Pessoas que desafiam a vontade de Deus na sua vida. Então, quer dizer, o profeta, ele foi lá falar com Jeroboão, correto? E Jeroboão não deu o quê? Crédito. Porque ele, né, vamos dizer assim, que ele fantasiou o seu reinado, né? Porque ele era um rei não digno de Deus. Que ele mesmo fez, ele mesmo nomeou, ele mesmo... Então ele estava vivendo ali aquela peça de teatro dele. Então quando chega um artista de verdade, ele vê que ele é figurante, que na verdade ele não é. Pô, pensei que isso aqui tudo, não, isso aí é tudo da cidade cenográfica. Sair para Deus e nada, né? Até o de Baal está melhor que isso aí. O de Baal pelo menos pensa que está fazendo, é inimigo declarado. Isso aí só foi uma confusão. Porque Deus mandou Jeroboão fazer uma coisa, foi fazer outra. Aí entra o que, irmão? Pessoas que estão no mesmo lugar de Jeroboão, que quando vê o teu chamado, elas vão entrar no teu caminho. Vão querer te parar, vão querer te frustrar. É a mesma coisa, você está estudando. Conforme você estuda, o teu cérebro ele começa a desenvolver uma outra maneira de se portar, uma outra maneira de falar, uma outra maneira de ver as coisas. Quando vai aquele pessoal que eu te falei lá, eu tive que dar uma aula lá de 1 Coríntios capítulo 14, você vê um presépio daquele, você não já para aquilo aí, fala, mano, aquilo vai falando português, você, pelo amor de Deus, aí você abre a Bíblia, lê alguma coisa, então você para com isso. Tá me entendendo? Sim. Se a pessoa não fala uma coisa inteligível, aí às vezes, ela naquela representação ali, ela está invocando ali até um demônio, chamando um demônio, o demônio estava indo para lá, o demônio nem sabia o que era, o demônio ali. Obrigado, gente, obrigado. Eu nem sabia que tinha esse local aqui. O demônio não é onisciente. Então a pessoa começa com essa palhaçada, isso gera um clima de negatividade. E essa negatividade, para os espíritos, tem um sinal, ele enxerga aquilo.
Tanto que você não vê que tem lugar que fala assim, acende uma vela, acende não sei o quê. Por que eles fazem isso? Por que precisa de vela? Para trazer luz. Porque está nas trevas. Então a luz, ela é ali. O demônio ele não sabe para onde vai. Ele fica aguardando o quê? Oportunidade. Você fica o terrador ali, ó. Quando ele pega uma coisa, aqui dá para mim pegar um gancho nisso aqui, dá para mim sobreviver mais um pouco aqui. Então ele é um macaco que está sempre num lugar e está se quebrando. Quebrou. Aí a pessoa está fraca, daqui a pouco a pessoa não, vou parar com isso, vou parar de beber, vou aceitar Jesus, ele já pula para outra. Aí vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. E Jeroboão ali, ele era a árvore desses galhos quebrados. Que ele que levantou todo mundo. Levantou sacerdote falso, altar que deu. Ele ali foi a fonte do mal. Quer dizer, uma pessoa que herdou 10 tribos que não era de direito dele para fazer o certo, foi fazer o que deu na cabeça. São esses líderes que se levantam, às vezes levantam de uma igreja pequena, humilde, daqui a pouco melhora um pouquinho e começa a inventar coisa. Eu falei para eles aí, varão de saião, varão de túnica, pessoal andando com cinturão do Antigo Testamento. Outro dia foi um homem que misturou roupa da restauração com roupa da aeronáutica, da marinha, com divisa aqui em cima. Mas divisa de quê, gente? Aí são observados pelos não crentes, são chamados de loucos. Nesse caso, realmente a classificação psiquiátrica vai colocá-lo. E se eu já visitei vários manicômios, o que se encontra de crente pentecostal lá já é grande. Crente pentecostal lá é sério. Tá entendendo? Não. Então é uma coisa muito séria. Entendeu? Que as pessoas vão dando vazão, misturam, né, informações do antigo, informações do novo e vão colocando isso na vestimenta, na maneira de ser. Beleza? Agora são 11h23, vamos dar um intervalo aí de 10 minutos. Nós estamos direto e depois a gente volta, pessoal. Eu vou aqui. Aproveita. Aconselhamento, aproveita. Aí, pastor.